A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. Deus abençoe a todos, pastores, dirigentes, professores, coordenadores, alunos, enfim, todos os que amam a palavra de Deus envolvidos com a Escola Dominical. É sempre um prazer recebê-los aqui. Você sabe que todas as semanas nós temos aqui aulas para jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se. Isso é muito importante, é uma forma de apoiar o canal e mostrar ao YouTube que o nosso trabalho é importante e que é importante para você também. Inscreva-se no canal, comente os vídeos, fale de onde você nos assiste, fale da importância das nossas aulas aí para você. Compartilhe os vídeos, esse vídeo é para todo mundo, é vídeo da palavra. Compartilha para os novos convertidos, para alunos de outras classes, com outros professores, com outras cidades. Entra aí no seu grupo de WhatsApp e manda para todo mundo. Eu continuo aqui com aquele pedido para vocês muito especial. Primeiro, quero agradecer, porque alguns irmãos já têm atendido o nosso pedido. Tem um link aqui, o primeiro link, apoie o canal. É o link de uma vaquinha. Por que eu estou fazendo isso? Porque até o início da quarentena, até 30 dias atrás, 40 dias atrás, quando começou a fechar os templos, nós viajávamos o Brasil pregando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, eventos, enfim, mas os templos estão fechados, agendas canceladas, São Luís do Maranhão, Novo Progresso no Pará e todas as agendas aqui em volta que nós atendíamos sem previsão de quando as igrejas voltarão a ser abertas e aí até retomar todos os eventos. Então, você participando desta vaquinha, você está me ajudando, você está mostrando a importância do meu trabalho para você. Você está me ajudando a manter esse trabalho, a cuidar da minha família nesse tempo, que é um tempo difícil para todos, mas se nós nos dermos as mãos, não vai faltar para ninguém. Então, aquilo que Deus colocar no seu coração, participe da vaquinha, compre o livro. Se quiser contribuir de alguma outra forma, me chama, o meu contato está aqui na descrição dos vídeos. Será um prazer atender os irmãos e receber aquilo que de bom grado o Senhor colocar no seu coração. Amém? Vamos então a mais uma sequência de aulas da Escola Dominical. Alunos, todos os envolvidos. Muito bem, chegando então com a lição 4, classe de jovens, lição 4, classe de jovens. Eu estou com a lição aberta aqui ó, no laptop, tá bom? Esse tempo agora está mostrando a importância da internet, do mundo virtual para todos nós. Você percebe aí a revista no laptop, a revista no celular, enfim, esse é o momento que nós precisamos usar todos os recursos para continuarmos seguindo em frente. Escreve aí nos comentários qual estratégia você tem usado para alcançar os seus alunos. O tema da lição 4 na classe dos jovens é Vencendo os Obstáculos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué 4:24. A síntese da lição diz: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Eu costumo dizer que o crente que conhece a palavra de Deus, por mais que a situação seja uma situação de dificuldade, de prejuízo e até de derrota, mas o crente sempre parte do mais que vencedor. Mas sofreu uma derrota em alguma situação, mas é mais do que vencedor. Por quê? Porque em Cristo somos mais que vencedores. O texto bíblico está em Josué capítulo 3, versículos 5 e 6, aí depois do 14 ao 17. A introdução diz: o povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã, e os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Nós vimos na outra lição que essa foi uma estratégia de Josué, confiando que Deus lhes daria a conquista de Canaã, mas uma estratégia de guerra muito acertada do líder de Israel, mostrando discernimento e vigilância também. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida 40 anos depois, mas antes precisava atravessar o Rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas vezes oposição humana,
ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras, mas também a obstáculos naturais, não criados pelos homens ou pelo inimigo, mas permitidos por Deus. Interessante isso aqui. Olha o discernimento que é preciso ter. Há obstáculos espirituais, há obstáculos malignos, há obstáculos humanos, mas também há obstáculos naturais. E nós precisamos ter discernimento para não atribuir tudo, principalmente ao inimigo. Achar que tudo é o inimigo. O discernimento claro da fonte do obstáculo nos dá a condição de usar a estratégia adequada para superar o obstáculo. Então, se você ficar pensando que o obstáculo é do inimigo e na verdade é natural, você está lutando contra o inimigo e não está conseguindo superar o obstáculo porque ele é natural, ele é da natureza, ou ele é humano e você está tentando lutar contra a natureza. Então é preciso ter discernimento da fonte do obstáculo para que você possa desenvolver a estratégia adequada para superar o obstáculo. Esses obstáculos não são criados pelos homens nem pelo inimigo, mas Deus permite isso nessa caminhada. Estes últimos talvez sejam os entraves mais perigosos, pois podem ser interpretados como Deus dizendo não. E aí aparece essa palavra que eu uso muito. Por isso que é preciso ter discernimento para saber qual é a fonte do obstáculo. É humano? É natural? É do inimigo? Ou é Deus? Lembra lá em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo, Paulo, ele queria muito fazer uma viagem e o Espírito Santo falou para ele, não é para ir? Então Deus, ele nos direciona, ele diz vá ou ele diz não vá. Mas é preciso ter discernimento, porque se você não tiver discernimento da fonte do obstáculo, você não usa a estratégia adequada para vencê-lo, ou você recua achando que aquele obstáculo é para recuar, quando na realidade é para ser superado e para avançar, é para ser contornado. Por isso é preciso discernimento. O dom espiritual, sem sombra de dúvidas, que mais a igreja precisa nos dias que nós estamos vivendo, é o dom de discernimento espiritual. Tópico 1. Atravessando o Jordão, um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, o dia da saída, o êxodo do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o êxodo, o Senhor promoveu a entrada, êxodos. Então você tem o êxodos, que é a saída, êxodos é a saída do Egito. E agora você tem o êxodos do povo, que é a entrada do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes. Toda a natureza, obra de suas mãos, é uma prova cabal dessa verdade. Assim, qualquer dia poderia ter havido o êxodos e o êxodos, mas ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada na terra prometida acontecessem na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor achou que toda a humanidade, o Senhor achou por bem que toda a humanidade nas gerações seguintes se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. A Páscoa, inclusive, já passou, né? Já passou. Aqui com a quarentena a gente fica meio maluco, né? Passou, foi domingo passado, né? E esse ano o ovo da Páscoa não chegou tanto, né? Infelizmente, muitas empresas não conseguiram entregar uma produção, inclusive, que já estava pronta. Lamentavelmente, a gente lamenta isso. Mas a Páscoa, o sentido da Páscoa é lembrar que Cristo se fez homem e morreu numa cruz nessa data. Então, assim, é uma data que fica na memória. A pessoa pode não ser cristã, ou ela pode estar afastada da igreja, ela pode ter outra religião, mas a Páscoa, a data da Páscoa, está atrelada à morte de Cristo na cruz, que é um fato incontestável, e isso ultrapassou séculos e gerações e ainda vai seguir em frente até o arrebatamento da igreja, até o fim de todas as coisas, porque é uma data que ficou marcada. Cristo morreu na Páscoa, para que os seres humanos pudessem ter isso na sua memória. Durante 40 anos, Deus guiou o seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo.
Agora os hebreus seriam guiados pela arca do concerto que era levada pelos sacerdotes levitas. Eu gosto desta palavra, guia, mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Neste episódio, ao circundarem Jericó e quando a levaram para o interior do templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria na frente, a quase 1 quilômetro de distância. Por quê? Porque agora tem novas circunstâncias. Os hebreus não seriam mais peregrinos, eles teriam a sua terra, habitariam não mais em tendas, mas em casas. Então a arca, que representava a presença de Deus, deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. Interessante isso. A arca simboliza a presença de Deus. Hoje, nós somos a arca e o Espírito Santo habita em nós. Para quê? Para nos guiar. Romanos 8,14 diz: e todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A função da arca, a função da presença de Deus, a função do Espírito Santo é nos guiar. É Ele que convence o homem do pecado, é Ele que nos guia toda a verdade, é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona por meio da palavra de Deus. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, santo, santo. Deus é santo. Por isso que a palavra do Senhor diz em 1 Pedro 1, 15, 16, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porque Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Eu já disse aqui numa aula, não sei se foi dos jovens ou não, que exemplos, referências de santidade nós podemos ter em algumas pessoas. Agora, referências, exemplos, entende? Exemplos, múltiplos exemplos. Eu posso ter diversos exemplos de uma vida santa. Agora, padrão fala daquilo que é único. Padrão de santidade. O único padrão é Deus. Muitas pessoas se frustram ao perceber que alguém que para elas era um padrão de santidade caiu, pecou, errou. Então eu não posso ter ninguém como padrão, porque o pecado está no ser humano. E por mais santo que alguém pareça e tente ser, o pecado está nele. Em algum momento ele errou e ainda vai errar, porque santificação é um processo que vai atuar na vida do cristão até sua morte ou até o arrebatamento. Então eu posso ter pessoas como referência, eu posso ter pessoas como exemplo, mas como padrão único sejam santos, porque eu sou santo. Eu tenho que ter isso na minha mente, porque toda vez que eu me frustrar com alguém ou comigo mesmo, com exemplos de santidade, com referências de santidade, eu tenho que olhar para Deus e aí eu suspiro aliviado. Errou, pecou, errei, pequei, porque somos falhos, porque o pecado habita em nós. Mas graças a Deus, Ele é santo. Ele continua santo, santo, santo. Essa característica ela mostra então a essência do ser divino. E é interessante isso. Para que eles entrassem na terra prometida, era necessário que eles estivessem santificados. Santificados. Santificação, que é um processo, é um trabalhar do Espírito Santo na vida do crente, conforme o crente se rende cada vez mais a Deus. Tópico 2. Dificuldades no caminho da bênção. A prova, o Jordão transbordava. E aqui muitas pessoas, muitos cientistas, pesquisadores, eles desacreditam, né, que isso aconteceu exatamente porque, humanamente falando, até hoje é impossível atravessar ali o Mar Vermelho, ou o Rio Jordão, melhor dizendo, numa época de cheia. Tá? Então atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa.
mas passaram o Jordão para entrar numa terra sangrenta, contra dezenas de cidades e estados fortificados há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos, exigia muito mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível, que era a cheia do rio Jordão. Então, para conquistar a terra, eles precisam sair do ambiente que estão, atravessar o rio Jordão, para entrar numa terra militarmente, belicamente, muito mais poderosa do que eles, uma muralha intransponível. Ou seja, o que é que Deus está fazendo neste momento? Ele está treinando a fé. Eu usaria muito mais a palavra treinar do que testar. Deus está treinando a fé desse povo. Deus está treinando a fé deles na palavra de Deus. Será que esse povo ainda confia? Deus está treinando. Por que eu digo treinar? Porque quando Deus treina a nossa fé, quando Ele leva a nossa fé para o experimento, não é apenas para nos testar no sentido de saber, no sentido de que Ele tem que saber se resistiremos ou não. Ele já sabe. É muito mais um treinamento para que nós conheçamos o nosso potencial, para que nós conheçamos o nível de fé em que estamos e vejamos por nós mesmos que não somos tão fracos quanto muitas vezes parecemos ou a luta nos faz sentir, ou que não somos tão fortes como estamos nos achando. Ou seja, quando eu sou provado, quando a minha fé é testada, experimentada, Deus está treinando a minha fé para as novas batalhas, para os novos desafios. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. O Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para os seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Você percebe que Deus está preparando, você percebe que Deus está trabalhando para que o seu povo, ao entrar naquela terra, fosse bem alimentado, para que esse povo não chegasse naquela terra simplesmente desprovido. Não, Deus está trabalhando, Deus está preparando. É interessante que em cada detalhe Deus está trabalhando como um pai, Deus está provendo, Deus está sustentando o seu povo, esse povo que caminha na terra, esse povo que caminha em meio há muitas dificuldades e há muitos desafios, mas Deus está provando em cada momento que Ele está cuidando. O povo de Israel não sabe que ao romper as muralhas de Jericó e entrar em Canaã, tem algo lá já preparado para eles. É interessante, porque se eles vão chegar no tempo da colheita, oh glória a Deus, significa que estes frutos que estão sendo colhidos foram plantados há muito tempo. Estas árvores estão produzindo frutos já há muito tempo, ou seja, Deus está trabalhando, mesmo no lugar que a gente ainda não chegou, mesmo no lugar que a gente ainda não conhece, mas Ele sabe onde vai nos levar e Ele está trabalhando para que quando a bênção se manifestar, ela seja completa, ela seja perfeita na nossa vida. Por isso que vale a pena esperar com paciência no Senhor. Esperar com paciência aqui significa acreditar que Deus está trabalhando quando a gente não está vendo, que Deus está trabalhando naquilo que nós ainda não alcançamos. Interessante, coisa linda isso. Quando eles alcançam a promessa, está tudo pronto, a terra está pronta, os frutos estão produzindo. Ei, Deus está trabalhando. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre. Mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho do mar, tendo as águas juntadas de um lado e outro. Não. O Altíssimo aqui criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Então, lá no Mar Vermelho, formou duas paredes. As águas de cima pararam e as de baixo pararam e ficou um paredão. Aqui, estas águas pararam e aqui virou o leito do rio, ficou completamente seco. E quando isso aconteceu, o povo
passou. Isso é o quê? Uma intervenção divina. Isso mostra as maneiras diferentes que Deus tem de agir. Se eu te dissesse aqui uma palavra, se eu pudesse te falar aqui uma palavra no meio deste estudo, desta escola dominical, eu diria que não limite o agir de Deus, esperando que ele vai agir no Rio Jordão como ele agiu no Mar Vermelho. O Deus que agiu no Mar Vermelho é o mesmo Deus, mas não significa que ele vai fazer no Rio Jordão como fez no Mar Vermelho. Talvez você está esperando alguma coisa e está olhando para o Mar Vermelho achando que a vitória dessa vez vai vir como veio da outra vez, e Deus está movendo diferente, Deus está fazendo diferente. Por isso que tem que esperar e confiar no Senhor, porque nós só temos uma certeza: Ele vai agir, Ele vai fazer. O como é com Ele. Isso não deve ser a nossa preocupação e nem limitar a nossa fé. Tópico 3, um evento para não esquecer, o memorial de Deus. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles lhes narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso Deus mandou que tomassem as pedras do meio do Rio Jordão. Interessante isso, guarda essa frase aí. O impossível é apenas uma oportunidade para o sobrenatural se manifestar. Aquilo que é impossível, Deus usa para manifestar o seu milagre. Senão, não seria milagre. E esse memorial é algo que nós, no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos erigir um memorial dentro da nossa casa. Esta semana, eu vi o trabalhar de Deus. Literalmente, dentro da minha casa, eu vi o trabalhar de Deus. Eu vi fisicamente o trabalhar de Deus. Sabe o que aconteceu? Chamei meus filhos e falei: dá uma olhada aqui. Você sabe o que é isso? Isso aqui é providência. Eu vou falar o que foi, eu vou falar, estamos entre irmãos, eu vou falar o que foi. Eu tenho igreja, eu congrego numa igreja, eu tenho pastor, o pastor está cuidando da igreja, está cuidando de nós. E no início da quarentena, o irmão que toma conta da ação social da igreja me chamou no WhatsApp e falou assim: você está precisando de alguma coisa? Eu falei: não estou. E eu fiquei aguardando as minhas coisas irem acabando, a comida mesmo, arroz e feijão. Eu falei: deixa ir acabando, porque talvez alguém está precisando agora. Eu pego agora, tiro de alguém que está precisando agora. Quando eu estiver precisando mesmo, eu dou uma ligada. Ontem de manhã, hoje é domingo, dia 19 de abril, ontem, 18h04 de manhã, quando eu fui fazer o almoço, eu ainda comentei, eu falei: ei Jesus, eu peguei a vasilha do arroz, virei na panela e falei assim, desse jeito: Jesus, acabou o arroz, hein? Acabou o arroz. Meia hora depois, presta atenção nisso aqui, acabou o arroz. Coloquei a vasilha vazia no armário, acabou o arroz, Jesus. Pouquinho tempo depois, o irmão responsável pela ação social, eu estava pensando já em ligar para ele. Acabou, né? Vou ligar para ele. Ô Denis, onde você mora, qual que é o endereço certo? Porque eu moro num condomínio, então qual que é o prédio certo que você mora? Falei: o prédio é tal, tá bom, 8 horas eu passo aí. 8 horas ele parou o carro, eu desci, fui lá e peguei uma cesta básica completa, com mistura, inclusive, com carne, inclusive. Ele falou: amanhã é domingo, então eu trouxe carne também. Eu cheguei com a cesta básica em casa, quase não conseguia carregar, aí falei para as crianças: o que é isso aqui? Cesta básica. Falei: não, o nome disso é providência de Deus. Sabe o nome disso, irmãos? Isso é memorial. O crente, no tempo que nós estamos vivendo, você precisa gerar fé nas pessoas. Você precisa colocar na mente dos filhos que Deus está cuidando. Então eu faço isso. Quando Deus responde uma oração minha, eu faço questão de dizer, principalmente para as crianças, para que eles tenham essa mentalidade. Foi Deus. Deus fez o milagre. Deus abriu a porta. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à corrente do Jordão. Havia naquele lugar, na verdade,
um lajedo com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam reunidas e entrariam juntas em Canaã em um mesmo ideal. Então, quem tem vida com Deus, quem tem história com Deus, tem memorial. O ser humano, muitas vezes, ele precisa disso. Algo para olhar, algo para ver, para se lembrar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus nos deu vitória. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como por exemplo, no caso de votos ou alianças, homenagens a pessoas ou tribos e mesmo em acontecimentos sobrenaturais como neste episódio. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado. Então, nós estamos numa transição de gerações, e se nós quisermos que a nossa geração cresça espiritualmente, nós precisamos lembrá-los do que Deus fez no passado, dos testemunhos do passado. Ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a glória do homem, mas sempre nos alegramos com os homens a quem Deus usa. Depois de mencionar que o Senhor abrira o Mar Vermelho, era o mesmo que deu passagem pelo Jordão, Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Então, os memoriais eles servem para fortalecer a fé do povo e servem também para que outras pessoas glorifiquem a Deus. Os memoriais nos dias que nós estamos vivendo são os testemunhos, são as histórias que nós contamos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Quem tem vida com Deus tem memorial. No caminho, na trajetória da conquista, nós enfrentaremos desafios. E isso aqui é interessante. Primeiro eu disse que os desafios são treinamentos de Deus para a nossa fé, para nós melhorarmos, para nós subirmos o nível da nossa fé, para nós percebermos que não somos tão fracos quanto pensamos ou a luta nos quer fazer pensar, ou o contrário, que não somos tão fortes ou não estamos tão fortes como a gente pensa. Então o memorial, ou a luta, o desafio, ele serve para treinar a nossa fé. E os desafios na trajetória da conquista também servem para que eu e você tenham história para contar para as pessoas, para fortalecer a fé das pessoas, para testemunhar o poder de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o sustento de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e nos ajude em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Alunos, todos os envolvidos